Meu nome é Eduardo Lima. Gostaria de agradecer a VetSign pela participação, de convidar para participar desse evento, sendo tão complicado que nós estamos vivendo, e esse evento com a intenção de ajudar pessoas que estão em situações de mais fragilidade. É uma bela iniciativa da VetSign e gostaria de agradecer e parabenizar a coordenação pela elaboração e a ideia de fazer esse evento. Como eu disse, meu nome é Eduardo Lima. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre como reduzir um pouco o risco da contenção química na rotina clínica, né? É bem comum a gente ouvir perguntas relacionadas a: será que eu posso fazer a contenção química? É perigoso? É arriscado? Normalmente, quando vê o anestesista, já vai fazendo uma pergunta para ele de qual seria o melhor protocolo para fazer. Porém, para você ter uma noção de risco, o protocolo não é só um dos fatores de risco que você pode ter relacionado à contenção química. E nós vamos conversar, embora eu comente alguma coisa de protocolo, eu vou comentar sobre esses outros fatores que muitas vezes são esquecidos na hora de fazer a contenção química do paciente e que pode reduzir o risco. E quando eu falo redução de risco, não é redução do risco só de morte do paciente, mas de bem-estar do paciente, melhorar o bem-estar do paciente, melhorar a condição geral do ambiente, melhorar o estado que esse paciente vai acordar e reduzir o risco para as pessoas em volta também. Então, vamos começar conceituando um pouquinho o que seria a contenção química e partindo de um conceito que acontece mais em humanos, que está sempre relacionado a quadros psiquiátricos, e a gente já tem tudo muito bem estabelecido do que pode ou não pode ser feito, está relacionado a alterações comportamentais de pessoas que começam a agir de forma mais agressiva por causa de surtos psicóticos, enfim, situações que colocam em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas, e isso tem que ser contido. Quando nós falamos de veterinária, nós não estamos envolvendo quadros psiquiátricos, mas, enfim, situações comportamentais desses animais, que não entendem a situação geral pela qual eles estão passando, e isso pode acarretar em uma resposta fisiológica normal de ataque ou de fuga. Isso vai depender muito do temperamento do paciente e de outros fatores envolvidos. Então, essa definição que eu coloquei aí, que é sobre a contenção química, que seria a utilização de fármacos para aliviar sintomas de comportamentos que inviabilizam o acesso ao paciente, com o objetivo de prevenir dano ao próprio paciente ou a outros envolvidos no processo. Tá? Quando nós falamos em veterinária, nós temos que levar em consideração também que nós não queremos só restringir fisicamente, ou restringir através da contenção química, a mobilidade do paciente, mas que nós também temos que levar em consideração o nível de estresse que esse paciente tem. Nós temos que levar em consideração o bem-estar desse paciente, que nós podemos gerar com a contenção química, evitando que ele experiencie situações de muito estresse psicológico para esse paciente, tá? Visando o bem-estar animal mesmo. Então, quando a gente tem o conceito inicial da contenção química mais antigo, era aquela situação de você pegar uma substância, né, um sedativo, alguma coisa assim mais potente, e apagar o paciente, para que ele fique quieto, para que eu possa fazer o procedimento que eu preciso fazer. Mas, na verdade, nós podemos ampliar um pouco essa noção e dizer que nem sempre a gente precisa apagar o paciente para fazer o que a gente tem a intenção de fazer, precisa fazer, o procedimento que precisa fazer. Nós podemos ajustar as doses, utilizar fármacos que permitam o acesso ao paciente com o estresse reduzido, com mais conforto e que não deixe o paciente tão inconsciente por um período de tempo muito significativo. Muitas vezes até associando os dois tipos de contenção. Uma leve contenção química com uma redução de estresse e uma contenção física mais discreta. Bom, vamos avaliar então aquela clássica pergunta: existe um protocolo que seja seguro para todos os animais? A resposta básica é não. Não existe um protocolo que seja seguro
para todos os animais. Você vai encontrar em vários livros, você vai encontrar em vários folhetos, várias propagandas de fármacos, que existem protocolos montados, mas você não pode utilizar esses protocolos cegamente, né? Em qualquer paciente que chegar na sua clínica, na sua rotina, e você vai utilizar aleatoriamente. Então, quando a gente fala em protocolo de substâncias, uma das coisas que reduz risco é você conhecer bem a droga que você utiliza. Então, uma das situações que reduz o risco é conhecer a droga, a que você está acostumado. Pode até não ser a melhor droga do mundo, não pode ser o melhor fármaco do mundo, pode ser uma já antiga que tem seus efeitos colaterais. Mas se você tem conhecimento de como ela se comporta, a tendência é que você tenha menos complicações do que uma pessoa que nunca utilizou aquela droga. O que não significa que você não vai escolher uma nova, melhor, mais moderna, que traga benefícios para o seu paciente ou para a situação geral da sua clínica. Então, você vai se acostumar com novas substâncias. Só que você pode seguir nesse processo de se acostumar com novas substâncias, você vai ter que ir com calma, acostumando gradativamente com cada uma individualmente. Não vai pegar um protocolo que você nunca viu na vida, com substâncias que você nunca viu na vida, e utilizar achando que você não vai tomar nenhum susto. Provavelmente você vai tomar algum sustinho ali no meio do caminho. Talvez seja até o comportamento normal daquela substância, mas que você não está habituado. E, principalmente, o protocolo que vai se adaptar melhor ao paciente em questão, aquele indivíduo que você está examinando, aquele indivíduo que você precisa trabalhar. Vamos fazer, então, uma análise do que seria na rotina clínica. Na verdade, a intenção dessa apresentação é com relação à rotina clínica. Tá? Então, o que eu devo fazer? Primeiro, analisar qual é a sua rotina clínica, certo? Ver o que você atende com mais intensidade. Tira um tempinho, seleciona um período de tempo para montar os seus protocolos de acordo com a sua necessidade. Você tem uma clínica aqui, botei o exemplo do cão e do gatinho aqui, né? Se você tem uma clínica que atende mais gato ou só gato, você vai precisar muitas vezes de substâncias que sejam algumas vezes mais potentes, que se adaptem melhor aos felinos, que tenham vias de acesso mais via intramuscular, via oral ou via inalatória. Você pode, de repente, precisar ou utilizar uma câmara de indução com anestésico inalatório, desde que você tenha estrutura para isso, mas você pode fazer o canal inconsciente dessa forma. Mas você vai ter muita dificuldade em pegar um animal agressivo, um gato agressivo, e canular um vaso para fazer uma contenção intravenosa. Por outro lado, você tem um atendimento maior com cães, muitas vezes você consegue conter esse animal. A participação do proprietário, né, do responsável pelo animal, muitas vezes acalma esse animal, né, esse cão, e você consegue um acesso a um vaso e consegue fazer doses mais baixas, às vezes das mesmas substâncias que você utilizaria num gato, que você utiliza no cão, só que com dose mais baixa, porque a via foi mais fácil, foi uma via intravenosa. Então você vai ter que fazer a adaptação. Monta os 5 protocolos, variando as substâncias, de acordo com o que você já está habituado a utilizar. E com esses 5, 3, enfim, com essa quantidade de protocolos, você vai poder utilizar em diferentes situações que vão se repetir, porque é a rotina. Né? A rotina clínica vai acontecer, eles vão se repetir, você vai poder utilizar novamente. E conforme você for passando o tempo, for se interessando mais por outras substâncias, você vai estabelecendo novos protocolos com a entrada de novas substâncias, muitas vezes mais modernas ou mais interessantes para serem utilizadas. Na hora de montar o seu protocolo, para você ter uma estrutura mais coesa no que você está montando, é interessante que você tenha conhecimento de cada grupo de substâncias que você utiliza para contenção clínica. Preciso estudar para caramba a farmacologia e virar um gênio da anestesia? Não precisa. Você precisa ter a noção clínica de como cada substância vai se comportar. Então, por exemplo, você tem o fenotiazínico, você tem que saber que ele tende a baixar a pressão, ele tende a ter efeitos antihistamínicos, ele tem que ter alguns ter efeitos antiarrítmicos.
antieméticos, enfim, você vai ter aquele grupo que tem características específicas. Você tem o grupo lá do que você aqui da dexmedetomidina, a xilazina, o alfa-2 agonista. Você tem que saber que ele é um ótimo sedativo. Normalmente eles são excelentes sedativos. São excelentes miorrelaxantes. Mas tendem a causar alguns distúrbios de condução cardíaca. Tendem a causar picos de pressão elevada, pressão sistólica elevada, depois cai. Qual o comportamento da ketamina, da difetamina, dos anestéticos dissociativos? Não perde a proteção, pode salivar, enfim. Qual é o padrão respiratório? Você tem que conhecer cada um deles. Vamos supor que você vai estar habituado a usar cepromazina, vai para uma clínica que não tem cepromazina, tem clorpromazina. Você sabe mais ou menos como essa substância vai se comportar. Tá? Você tem uma referência de um grupo farmacológico. Claro que você vai ter que estudar os detalhes individuais de cada uma, mas é bem mais fácil para você montar seu protocolo e saber o que esperar quando utilizar o protocolo que você está usando no momento, ou elaborando no momento. Ainda falando nisso, imagine, além do paciente, do quadro da rotina clínica, o que você vai utilizar, qual é a sua necessidade. Então, vamos imaginar uma outra situação em um centro diagnóstico. Eu peguei duas situações de exame, uma displasia coxofemoral e um exame cardiológico. Se eu tenho uma displasia coxofemoral, é um exame que eu preciso de um relaxamento muscular muito grande. O ideal é que esse paciente durma, né? Não passe pela experiência da tração, daquela movimentação no raio-x, mas não vai ficar uma dor posterior significativa nesse paciente, e o ideal é que ele acorde o mais rápido possível, que o tônus muscular dele volte ao normal, para que ele tenha estrutura muscular para sustentar a articulação e para que ele seja liberado para casa com segurança. Então, se você pensar nessa situação, você pode pensar em fazer uma contenção química, por exemplo, com propofol. Por quê? Ele vai ser eliminado rápido. É um momento transitório que não gera muita dor. Eu não tenho propofol, vou ter preocupado porque você talvez tenha que entubar, ou tem que ter uma estrutura que eu não tenho. Você pode usar outra estrutura, outra substância. Pode usar dexmedetomidina, xilazina, enfim, outra substância que você está habituado a utilizar e vai gerar aquele quadro. No caso dos alfa-2 agonistas, eu dei exemplo que você pode ter um reversor para fazer esse paciente acordar mais rápido e ir para casa. Na outra situação, fazer um eletrocardiograma já é uma situação mais complicada de você ter uma contenção química, que praticamente todas as substâncias vão interferir de uma forma ou de outra na condução da condução do potencial de ação cardíaca. Né? Ou uma xilazina e ketamina, como eu falei, vão acelerar a frequência ou aumentar riscos de bloqueios e redução de frequência, ou algumas têm efeito até antiarrítmico, com o caso da cepromazina. E aí você teria que estruturar como eu vou fazer isso, marcar um plano para fazer a contenção sem interferir significativamente no resultado do exame, para você saber se aquilo foi decorrente da substância que você utilizou ou se é efetivamente do paciente. Quando eu falei ali que os fármacos que você está mais acostumado a utilizar, eles são os que vão gerar mais segurança para você, tá? E falei que não significa que você não vai procurar substâncias novas e que tenham mais benefícios. Então, sempre pensar que qualquer novidade, qualquer substância que você acrescentar gera um certo grau de ansiedade, porque você não conhece essa substância. Então, evitar fazer um protocolo completo com substâncias que você só não conhece. Muda uma de cada vez. Tá? Se você está acostumado com a xilazina e vai querer passar a usar a dexmedetomidina, use o protocolo que você usava com a xilazina e acrescenta a dexmedetomidina. Se você vai substituir um fenotiazínico por outro, substitui só aquele fenotiazínico. Vai fazendo associações até que você crie uma familiaridade com aquela substância que você está usando. Tá? Isso é muito importante para a manutenção do conforto que você tem no procedimento, na sua segurança, e aí você vai ter mais atenção com outras situações que são periféricas, ali, que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho, que geram um risco de dano, de lesão e até de acidentes mais graves com o paciente e com outras pessoas, com as pessoas que estão envolvidas no processo do tratamento do paciente. Bom,
Quais são os fatores que são importantes na decisão de fazer ou não fazer a contenção química? Tá? Ou qual contenção química eu vou utilizar? Você vai levar em consideração, são os fatores que vão ser, aqueles fatores que eu falei que são periféricos na escolha do seu protocolo. Primeiro é o paciente. Como esse paciente é? O estresse que esse paciente vai passar também é importante. O ambiente em que esse paciente está e que você está e que a equipe está inserida. O objetivo da contenção, claro, tem que ter um objetivo para ser feito, e o balanceamento entre o risco e o benefício que ela vai trazer. Então, vamos individualmente em cada uma desses quadros. Então, o primeiro passo é o paciente. E a primeira coisa que você tem que levar em consideração o paciente é o temperamento do paciente. É um paciente muito agressivo, é um paciente que ele não deixa você chegar perto, ele está naquela característica do conceito inicial. Eu tenho que acessar esse paciente. Esse temperamento vai definir a via de acesso que eu vou utilizar, a substância que eu vou utilizar, se ela vai ser mais ou menos potente, se ela vai gerar mais ou menos inconsciência, se ela é analgésica ou não, aí vai depender também não só do temperamento, mas do procedimento que eu vou executar. E se eu tenho informações sobre esse paciente, ou seja, se você conhece esse paciente. Vamos supor que esse vira-latinha caramelo sorridente aí seja um animal de rua que ninguém conhece. Você não sabe qual a resposta que ele vai ter, e aí a tendência é que você vai fazer uma medicação por via intramuscular, mais potente, que coloque ele inconsciente e que você consiga acessar o paciente. Mas se é um paciente que você já sabe qual é o nível de agressividade dele, você sabe que tem um dos responsáveis que consegue chegar perto dele, consegue colocar a mordaça e ele se submete um pouco ali, mesmo assim, se você fazer a contenção química, você pode, de repente, canular a veia dele, pedir auxílio a essa pessoa, a pessoa coloca a mordaça, você já conhece esse animal, você já sabe peso, se ele tem alguma enfermidade associada, qual a idade dele, você sabe todo o histórico dele, e aí, sem dúvida nenhuma, o risco vai ser bem menor, tanto para o paciente, o estresse do animal vai ser menor, e o seu estresse também vai ser menor. Né? Todo mundo vai se beneficiar desde que você conheça o paciente. Infelizmente, nem sempre é possível ter esse acesso a todas essas informações. Mas é um fator determinante de qual protocolo, qual conduta geral você vai utilizar para a contenção química. Outro fator que é muito, muito importante, e é um fator um dos mais importantes de decisão na contenção química, é o estresse que o paciente passa. Quando o paciente entra em nível de estresse acelerado, ele vai ter liberação de catecolamina, cortisol, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, aumento da frequência respiratória, aumento do trabalho cardíaco e ainda tem o risco de lesões ortopédicas quando ele reage à contenção física. Em muitas situações, uma contenção química é muito mais segura do que uma contenção física em um paciente que já tem um nível de estresse muito acentuado. Então, vamos fazer uma seguinte imagem mental. Um paciente que já é estressadinho, né, aquele bem agitado, mais idoso, e você contém fisicamente ele, aquele paciente que não cede. Né? Tem aquele paciente que é estressado, você contém e ele meio que cede, mas tem uns que não cedem nunca, né? Não desistem nunca. Esse paciente ele pode rapidamente chegar a uma frequência cardíaca a mais de 200 batimentos por minuto, 210, 220 batimentos por minuto, sob estresse. Ele vai estar contraindo a musculatura e tentando puxar os membros o tempo inteiro. Você vai ter dificuldade de fazer o procedimento que você tem que fazer, a pressão vai subir e a frequência respiratória vai subir. Então, eu tenho um paciente com um consumo energético de oxigênio no miocárdio muito acelerado. Ele tem uma frequência cardíaca que já não consegue mais elevar o débito cardíaco, tá? Ele já passou do limite lá de 180, 175, seria o limite que o débito cardíaco continuaria a subir com o aumento da frequência cardíaca. Eu tenho um paciente que não consegue ventilar bem, porque ele está respirando muito rápido, provavelmente muito superficial, e com uma ativação neuroendócrina muito intensa. Esse paciente está com um risco muito mais alto do que se ele tivesse passado por uma contenção química, vamos botar aí uma ketamina com diazepam. Só para poder fazer uma associação de uma contenção química que também aumenta muita coisa. Também aumenta a pressão um pouco, também aumenta a frequência cardíaca. Só que a frequência cardíaca
Na contenção vai aumentar para em torno de 170 a 180 por causa da ketamina. A frequência respiratória dele vai ser aquela respiração um pouco apnêutica, né? Um pouco variada que a ketamina gera, mas vai ficar lá em torno de 12, 10. Vai ser ampla, ele vai estar oxigenado. Então, qual seria o procedimento mais arriscado? Conter esse paciente na marra, né, fisicamente, ou contê-lo com uma contenção química? Contenção química seria mais protetora, além de reduzir o nível de estresse do paciente, além de reduzir o nível de contração muscular e o risco de dano articular. Então, essas coisas só um exemplo para dar noção de como você tem que pensar na hora de decidir se vai utilizar uma contenção química ou não, e que nem sempre a contenção física é a melhor opção. Fator ambiental é outra coisa que muitas vezes a gente não dá atenção na hora da contenção química. Ele tem influência direta, o ambiente em que o paciente está, ele tem uma influência direta no resultado da qualidade da sedação. Isso é bem conhecido em zoológicos, em animais selvagens, né, que é o famoso estresse de captura. Mas muitas vezes nós esquecemos que nossos animaizinhos que moram dentro de casa, cães, gatos, também vão passar por essa mesma situação de estresse quando eles são submetidos a um ambiente hostil. E eu falo ambiente hostil, é a clínica veterinária mesmo, cercada de pessoas que ele não gosta, fora do território dele, muitas vezes com animais em volta fazendo barulho. Isso vai fazer uma ativação neuroendócrina muito grande e muitas vezes o efeito que você espera de sedação não acontece da forma que você gostaria. Tá? A forma de evitar isso é tentar evitar um ambiente estressante. Então, muitas vezes a gente pega aquele animal estressado, muito agitado, vou fazer uma intravenosa nele. Contém, briga com ele, faz intravenosa, aí você tem uma péssima sedação. Porque aquele animal simplesmente passou de um estado super agitado para alguma coisa tentando impedir aquela agitação. Outras vezes você pega esse animal super agitado, opta por fazer uma contenção, uma aplicação das mesmas substâncias via intramuscular e retira ele desse ambiente estressante, não vai ter o efeito tão rápido, a medicação, retira daquele ambiente estressante, leva para um ambiente mais calmo, com menos iluminação, menos barulho, menos influência externa, e a sedação acaba sendo boa, porque como ela vai acontecendo gradativamente em um ambiente mais calmo, o animal se sente melhor e ele ceda melhor. Outro fator extremamente importante que muitas vezes a gente não dá atenção é se o ambiente é potencialmente perigoso. E eu falo potencialmente perigoso em algumas situações específicas. Dentro da clínica, por exemplo, ambientes que o animal possa cair. Tá? Ele tem acesso a alguma escada, se não for na clínica, né, ele está acesso a descer alguma escada antes de atingir o pico máximo de efeito de sedação, ele pode cair da mesa. A pessoa que está, se ele estiver num ambiente alto, num lugar alto, ele possa cair. A pessoa que está próxima a esse animal sabe o que fazer, está habituado com a situação para poder conter esse animal e evitar um acidente ou uma queda em alguma situação eventual. Se você está num ambiente externo, vamos supor um sítio, um atendimento domiciliar em um sítio, um ambiente que tenha, por exemplo, um córrego, um rio, uma região de mata, em que você faça uma aplicação, aquele animal se solte de alguma forma e vai em direção a esse local, ele vai ser sedado de repente em algum momento que ele não pode estar em um ambiente que ele não pode estar seguro, que não vai estar seguro. Então você tem que ter uma noção de conter. Ele vai ficar amarrado, preso preso que eu falo, por cordas ou correntes, enquanto ele está passando pelo efeito de sedação, também não é uma boa ideia. Ele pode se enroscar e se machucar. Todos são fatores ambientais potencialmente perigosos e que tem que ser evitado. E que muitas vezes, muitos colegas não lembram, tá? Não observam esse lugar, esse ambiente. O objetivo da contenção, tá? Então, lembrar que não necessariamente se precisa botar aquele animal totalmente apagado, você só quer reduzir o estresse desse animal. Poodlezinho chega tremendo, quer morder todo mundo e tem que fazer um procedimento que muitas vezes nem é doloroso, você pode fazer um fenotiazínico para reduzir o estresse, mantendo ele no ambiente mais calmo. Depois que estiver mais calmo, muitas vezes você associa uma contenção química uma contenção física mais suave, e aquele animal não tem aquele pico de estresse que nós conversamos antes,
que poderia ser prejudicial para ele. Então, seu objetivo nesse caso não seria nem tanto a contenção, mas uma redução de estresse. Realização de procedimentos mais cruentos, e aí sim você tem que pensar em entrar com algum componente analgésico, além da redução do estresse. Lembrar que mesmo que não esteja doendo, aquele animal vai estar cercado por pessoas que ele não gosta, né? Ou numa situação que ele não gosta. Então você tem que pensar na redução do estresse e pode pensar que tem que pensar também em algum fator, alguma substância que tenha uma ação analgésica. Realização de procedimentos que tenham necessidade de imobilização, não necessariamente tem a dor envolvida. Um dos exemplos que eu gosto de dar mais seria, por exemplo, a tomografia computadorizada. É uma estrutura muito mais elaborada, não é só aplicar uma injeção e colocar ali no tomógrafo, né? Normalmente envolve um processo de anestesia inalatória, mas não é um processo de anestesia inalatória completo. Normalmente não há nenhum envolvimento de fatores analgésicos, não há substâncias, utiliza substâncias de eliminação rápida, porque esse paciente quer passar para aquele procedimento, ficar imóvel naquele período e logo em seguida ele despertar, acordar e ir para casa, enfim, fazer, ou para a clínica, para onde ele tiver que seguir adiante. Mas é uma forma de contenção química, embora mais elaborada, que visa basicamente a imobilidade. Proteção da equipe, isso daí é muito importante. Muitas vezes nós temos um animal de porte grande, que vai passar, às vezes nem é tão agressivo. É um animal que poderia ser contido de uma forma ou de outra, até fisicamente. Mas é um procedimento doloroso ou assustador para ele. E ele pode reagir de uma forma agressiva. Imagine um colega que vai fazer um exame de ouvido num Rottweiler que tem dor naquela região. Ele vai colocar a cabeça do lado da cabeça do cachorro, ele vai fazer uma lavagem do ouvido daquele animal. Ele não vai poder fazer nada bem próximo daquele animal sem o risco de tomar uma mordida. E aí uma contenção química para proteção muito mais do colega que está trabalhando ou da equipe que está em volta do que do próprio animal, embora também reduza o estresse do animal quando ele passa por esses procedimentos mais, digamos assim, estranhos para a vida dele. E, por fim, a proteção do paciente. Pacientes que tenham lesões ortopédicas, que tenham algum outro tipo de doença ou que seja muito agitado, como eu falei no quadro de estresse anterior, muitas vezes a tranquilização desse paciente ele é uma proteção bem significativa da vida dele, tá? Do estado geral da vida dele ou até de outras lesões que ele pode ter no combate, na luta que ele estaria tendo contra você em uma contenção física. E quando a gente fala de balanço entre risco e benefício, você vai simplesmente fazer uma análise combinatória de tudo que eu falei antes, né? Fazer a avaliação. Tudo que eu estava conversando antes, eu já estava avaliando. Se é um animal dócil, se é um animal agressivo, se eu conheço, se eu tenho histórico dele, se eu não tenho histórico, como eu vou lidar com cada uma das situações para poder escolher meu protocolo ou, independente do protocolo, minimizar as situações ambientais e as situações colaterais que a gente tem para reduzir o risco, tanto do paciente, quanto de equipe, quanto do responsável do animal. Responsável do animal, e aí é uma parte que a gente muitas vezes tem mais dificuldade, porque foge um pouco da parte técnica, da parte que nós realmente costumamos lidar. Entra muito mais numa parte social e de comunicação, e que muitas vezes o veterinário não tem tanta facilidade. Mas a gente tem que pensar principalmente em empatia com o proprietário, né? Com o responsável do animal. Lembrar que ele chega para você muitas vezes assustado, com medo, e que aquele animalzinho que está lá é um ente querido da família dele. Então, ele vai estar emocionalmente comprometido. E a gente tem que ter paciência e tem que explicar muito bem a situação. Tá? E quando eu falo explicar muito bem a situação, não é chegar para o proprietário e falar assim, olha, eu vou ter que sedar seu animal, mas ele tem risco de morrer no procedimento. Tá? E se você não está sendo nem um pouco empático, ele não está ajudando muita coisa. Literalmente explicar que eu vou fazer uma tranquilização desse paciente, eu vou fazer uma sedação desse paciente, porque eu tenho que reduzir o estresse dele, eu tenho que reduzir a dor que ele está sentindo, eu tenho que reduzir o medo que ele está sentindo, eu preciso que ele fique quieto.
E dessa forma eu vou aumentar a segurança do procedimento e o risco dessa sedação vai ser menor do que eu não fazer nenhuma sedação e contê-lo fisicamente, onde ele vai ficar muito mais estressado, muito mais agitado e com muito mais medo. Dessa forma você consegue fazer com a grande maioria das pessoas consiga entender a situação e a necessidade de fazer uma tranquilização. Existe risco? Sim, mas o risco vai ser menor do que o não fazer. E nesses casos, sempre, e aí para uma redução de risco, não só do animal, não só da equipe, mas uma redução de risco jurídico para a sua empresa, para você, nunca deixar de pedir para assinar o consentimento esclarecido. Tá? Consentimento esclarecido é o nome correto daquele famoso termo de responsabilidade antigo que não existe. Existe um consentimento esclarecido. Você tem que ter assinado que aquela pessoa foi informada de tudo que ela precisava saber e que ela compreendeu tudo que ela precisava para decidir fazer o procedimento que você indicou. Certo? Então, isso aí é um detalhe, mas extremamente importante para a sua clínica e para você. Então, vamos pensar ainda nos fatores de decisão, como eu já vinha conversando antes, nas situações possíveis que você pode encontrar. Então, um animal calmo com dor. Você conhece esse animal, você sabe que ele é calmo, só que ele está sentindo dor. E aí, o que você vai fazer para conter esse paciente? Muitas vezes você só precisa de um analgésico mais potente para controlar, e aí você faz uma associação da contenção química com a contenção física, se for um animal dócil e respeita o responsável dele, e se você fizer um cafuné, ele fica quietinho, e você consegue fazer o procedimento, você consegue acessar esse paciente para fazer o que você precisa, sem colocar ele apagado, como nós começamos logo no comecinho da apresentação. Se você tem, ao contrário, um animal com dor, mas está estressado, mas por causa do responsável que levou ele, você vai ter a vontade que a gente tem é muitas vezes de aplicar fazer a sedação no responsável, mas a gente não pode fazer isso. Então a gente tem que fazer uma tranquilização nesse animal para tentar reduzir o estresse desse animal. E a gente vai ter que conversar com os responsáveis para que eles entendam que eles estão atrapalhando o ambiente do animal, se necessário, retirar de perto a pessoa que está causando esse distúrbio ambiental ali e ter um componente analgésico para que o animal fique bem mais confortável. Então, você já vê que você tem uma necessidade de avaliação do ambiente, avaliação do estado que o animal está e do que você vai fazer. E aí você vai fazer o seu novo protocolo utilizando aquele conhecimento que eu falei que você tem que ter da clínica de cada grupo farmacológico que você tem disponível. Um animal agressivo conhecido é aquele animal que você já tem que realmente colocar para dormir, mas você tem uma grande vantagem nessa situação, porque você sabe o que esse animal tem. Você sabe o peso médio desse animal, você sabe que ele não tem nenhum problema de saúde, você sabe que está tudo dentro do padrão normal, então você pode utilizar substâncias mais potentes, você sabe a idade dele, sabe tudo, pode utilizar substâncias mais potentes e você não vai ter um grande risco nessa sedação, mas vai ter que colocá-lo inconsciente para fazer o seu procedimento. Outro padrão de protocolo que você já pode ter montado dentro da sua rotina. Animal agressivo sem histórico. Esse daí é uma das piores situações que tem, tá? E a próxima é ainda um pouquinho pior, porque é aquele animal que você não tem informação nenhuma sobre a saúde do paciente, muitas vezes vem de outro, referido de outro lugar, e você precisa contê-lo quimicamente. Você precisa usar substâncias um pouco mais agressivas, né? Um pouco mais potentes, digamos assim, mas você não tem tanta informação da saúde desse paciente. Então, você vai ter que optar dentro das substâncias que seriam menos agressivas, mas que cheguem ao nível de inconsciência, para que você possa examinar. Alguns desses animais podem ser necessários até passar por um processo mais próximo, de uma estrutura mais próxima de anestesia mesmo, tá? Para que você tenha mais recurso para suprir uma necessidade que esse animal tenha de uma hora para outra. Como você não tem história, é bom que o ambiente seja um ambiente praticamente um ambiente cirúrgico, onde você tenha ventilação, equipamento para fazer intubação, enfim, para você ter uma estrutura de segurança maior, mesmo sendo só uma contenção química, para que você crie um ambiente seguro pela sua ausência
de informações e de histórico dele. E a última situação seria os animais ferais, aqueles animais de colônia, aqueles animais que você quer, de repente, resgatar de algum ambiente externo, tirar de alguma situação de risco do animal ou de algum ambiente, ou de pessoas que convivem naquele local. E essa situação que eu costumo dizer que é a situação National Geographic, né? Você vai ter que usar as substâncias que botam o animal para dormir, sem ter conhecimento, muitas vezes, nem do peso que aquele animal tem. E essa situação realmente é uma situação bem mais complicada, e a única forma que você tem de reduzir o risco é informar muito bem as pessoas em volta dos riscos ambientais, do risco das próprias substâncias e da falta de conhecimento, e ter uma autorização para fazer aquilo mesmo ciente do risco que você tem. Tá? Porque não vai ter outra saída para fazer. E muitas vezes a contenção física ainda acaba sendo mais agressiva. Se for um animal feral, pode ser mais perigosa tanto para a equipe quanto para... Bom, para a equipe com certeza vai ser mais perigosa, mas quanto para o próprio animal, pelo nível de estresse que ele atinge em uma contenção física. Concluindo, então, só relembrando, que os protocolos de medicações não são o único fator de segurança numa contenção química. A gente sempre foca muito nas substâncias que nós vamos usar, no protocolo que nós vamos usar, mas a gente muitas vezes esquece que nós estamos tratando um indivíduo que está inserido em um ambiente, que está inserido em uma família, que vai ter a sua participação, e que tem um temperamento específico e que está passando por uma situação específica. Então, todas essas características vão influenciar na escolha da substância, e se você vai efetivamente colocar esse paciente dormindo, anestesiado ou tranquilizado. Tá? E tudo está enquadrado, eu enquadrei tudo nessa situação de contenção química. Os protocolos devem ser individualizados para cada situação pelos mesmos motivos que eu já acabei de falar. Cada indivíduo tem uma situação específica e uma situação característica. Nunca e nunca esquecer de observar os fatores ambientais em volta. A pior coisa que pode acontecer para você é correr tudo, quase tudo bem. Você escolheu um bom protocolo, você escolheu o animal ser do jeito que você queria, você consegue tudo o que você queria e alguém se distrai, e ele está no ambiente alto e ele rola uma escada e termina com um membro quebrado. Ou cai da mesa. Enfim, alguma coisa que não estava nem um pouco inicialmente envolvida naquele processo e acaba virando um grave problema. Tá? Então, nunca esqueça de observar o ambiente onde você está fazendo essa contenção química. E lembrar que o estresse, ele pode, e muitas vezes ele é, muito mais perigoso do que uma contenção química bem elaborada. Okay? Essas são as informações que eu queria conversar com vocês. É uma abordagem um pouco diferente da contenção química. Normalmente todos conversam muito mais em relação ao protocolo, mas esses fatores, justamente por não serem abordados com muita frequência, eles acabam sendo muitas vezes negligenciados. Tá? Aí tem meu contato, a rede social ali, o Instagram, e o canal De Cão e Gato, do qual eu faço parte também junto com a doutora Márcia Lima. Novamente agradecendo a VetSign pelo convite. Foi um prazer participar desse projeto, nesse período, como eu falei no começo, desse período tão conturbado, e fico à disposição para vocês mandarem dúvidas e perguntas que queiram esclarecer, e muito obrigado.